Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou monitor da matéria de Estatística Aplicada à Tomada de Decisões e hoje vamos ter mais uma aula. Bom, hoje a gente vai resolver mais um exercício usando a nossa tabela de TI Student para reforçar o conteúdo da aula passada. Então, como exercício, hoje a gente tem a seguinte aplicação. O nosso exercício ele fala o seguinte, que os queijos eles são produzidos em duas etapas diferentes, que pode determinar a textura e o sabor do queijo. Mas ele quer saber também sobre o teor de gordura, que é algo relativamente importante. Então, o que ele nos apresenta esse exercício? Apresenta que foi pego 10 amostras de um tipo determinado de produção de queijo e a gente quer calcular o teor de gordura desses queijos, a média dele. Então, para um nível de confiança de 95%, ou seja, a gente quer ter 95% de certeza nesse teste que a gente vai fazer, ele quer que calcula o nosso intervalo de confiança. Então, lembrando da nossa aula passada, a gente vai seguir um passo a passo também para facilitar a nossa resolução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a nossa média, correto, da amostragem. Depois a gente vai calcular o nosso desvio padrão, achar o valor na tabela e depois obter os nossos valores do nosso intervalo de confiança. Então, entrando aqui efetivamente na resolução do nosso exercício, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é somar todos os valores que a gente tem na nossa amostra. Essa conta aqui, se a gente somar tudo, a gente vai ter o valor de 219. Dividido por 10, nós temos que a nossa média é igual a 21,9. Bom, a gente já tem a nossa média, agora a gente vai achar o nosso desvio padrão através dessa fórmula. Então, a nossa fórmula aqui pede o somatório de x menos a média elevado ao quadrado. Então, a gente vai fazer isso aqui para cada dado da nossa tabela para poder aplicar na fórmula. Então, vamos lá. O primeiro dado aqui que a gente tem é 25,2 menos 21,9, a gente tem um valor de 3,3. Elevado isso ao quadrado, a gente tem o valor de 10,89. A gente vai fazer isso para cada linha aqui da nossa tabela, um menos o outro, no caso, aí elevar ao quadrado e deixar o valor dele. Então, aplicando para cada linha da nossa tabela, a gente obtém esses valores, né, de 10,89, 0,36 e assim vai. Aplicando então aqui para a nossa fórmula da variância, a gente vai ter que a variância é igual ao somatório, né, de todo mundo aqui, vai dar 153,82 sobre n, que é a quantidade de linhas que a gente tem na nossa tabela, no caso aqui é 10, menos 1. Aplicando então aqui a nossa fórmula, a gente pode obter o valor do nosso desvio padrão de 4,134. Então, chegando aqui no nosso terceiro passo, a gente pode achar o nosso valor de t na tabela de t-student e a gente vai precisar dos seguintes valores. Nosso valor de p, né, ou de alfa, como vocês preferirem, e o nosso grau de liberdade. Então, calculando aqui nosso grau de liberdade, vai ser igual a 10, que é a quantidade de dados que a gente teve na nossa tabela,
que é igual a 10, menos 1, então a gente vai olhar aqui e achar o 9. O que a gente vai precisar também aqui, no caso, é o P, que vai ser igual a 5%, mas como a nossa tabela demonstra alguns valores na forma unicaudal, a gente vai precisar dividir por 2. Então, a gente vai chegar nesse valor de 0,025. Olhando aqui para a nossa tabela, então, a gente pode deixar o nosso valor de t igual a 2,262. Então, já tendo todos os dados que a gente precisa para calcular nosso intervalo de confiança, a gente tem a nossa média igual a 21,9. A gente tem o nosso desvio padrão igual a 4,134. A gente tem o nosso valor de t, que a gente acabou de achar lá na nossa tabela, igual a 2,262. E a gente tem o nosso valor de n igual a 10. Então, aplicando na nossa fórmula, a gente tem que, calculando aqui, a gente chega nesses valores, que o nosso intervalo de confiança vai estar entre 18,94% a 24,86%. Então, isso significa que de todos os queijos produzidos, a gente vai ter ali a porcentagem média dele entre esses valores, de 18,94% a 24,86%. Então, assim, a gente resolve a nossa questão. Mas lembrando que a gente usou a nossa tabela de T-Student para calcular nosso intervalo de confiança, porque os nossos valores, os dados que a gente pegou, a quantidade de amostragem que a gente pegou, é abaixo de 30. Se fosse mais de 30 queijos, por exemplo, que a gente pegou na nossa amostragem, para calcular nosso intervalo de confiança, a gente teria que usar ali a nossa tabela de distribuição normal. Beleza? Então, eu deixei aqui a referência que peguei esse exercício. Muito obrigado por assistir essa aula. Essa aula foi um pouquinho mais rápida mesmo, só para reforçar o conteúdo da aula passada, mas qualquer dúvida pode me chamar lá no Teams ou mandar e-mail, que eu vou estar à disposição de vocês. Então, isso é tudo por hoje e até a próxima aula.